Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, continuar falando sobre momento angular, né? E uma propriedade que faltou a gente ver foi a seguinte: quem é o comutador da componente JZ do operador momento angular e o operador de subida e o operador de descida, né? Posso fazer os dois num cálculo só. Que pode aumentar em um quantum H barra ou reduzir em um quantum H barra o valor do momento, da componente Z do momento angular. Ok, então como é que eu posso fazer esse cálculo? Eu posso escrever isso, o operador de subida e descida, em termos de x e z, né? Então, se a gente volta aqui, né? A gente viu que o operador de subida e descida ele é definido da seguinte maneira, né? Essa aqui é a definição dele. Então a gente quer justamente provar, né, que isso aqui é o operador de subida e descida, né? Mas nós inicialmente partimos dessa definição, ok? Então a gente vai ter que partir dessa definição para a gente conseguir mostrar que ele realmente é o operador de subida e descida de momento angular JZ, né, da componente de momento angular JZ. E aí o que eu tenho daí? Esse resultado vai ser, faça distributiva, aqui posso colocar aqui mesmo, né, que vai ficar dois comutadores JZ, JX, mais ou menos I, JZ, JY. E aí, isso aí vai ser igual ao quê? Então, JZ, J mais ou menos, vai ser igual ao quê? Aqui, eu já sei quem é esse valor, né? A gente já viu isso daqui. Isso daqui ZX está na ordem cíclica. Então isso aqui a gente viu que é igual a I H barra J Y, né? Então foi a primeira coisa que a gente viu, né? Ele está na ordem cíclica, então é normal. Primeira coisa que a gente viu, né? Essa é a definição, né? Isso é o que define o operador momento angular, né? Geral. Exatamente isso daí, ó. Ok? Então, isso aqui a gente já conhece. E esse outro aqui está na ordem contrária, que está YZ, ó. Então está na ordem acíclica, né? Então é só botar um menos IH barra JX. Então aqui eu vou ter, posso tirar o IH barra em evidência, né? Então vai ficar IH barra JY mais ou menos I vezes menos I H barra JX. Ok, então vai ficar, vou passar o JX para frente, só que aqui, ó, menos vezes menos, isso aqui é igual a menos 1, né? Com esse menos daqui vai dar mais, né? Então vai ficar H barra, que eu posso tirar aqui em evidência já, né? JX, e aqui mais ou menos
esse daqui, né? O H barra X de evidência fica mais ou menos... Aliás, mais ou menos está com o J aqui, né? Mais ou menos. Aqui é só mais mesmo. Mais... o H barra X de evidência e JY. Bom, não tenho mais ou menos aqui, né? Eu posso tirar esse mais ou menos de evidência. Aí aqui vai ficar mais ou menos, né? Que agora, né? Mais ou menos vem para cá e mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Aí volta o que estava antes. Então posso tirar mais ou menos de evidência também. E aí o que sobra? Isso daqui, como a gente já viu, é o J mais ou menos, é o operador de subida e descida. Então isso aqui é igual a mais ou menos H barra vezes o operador de subida ou de descida. Então a gente conclui que o comutador de JZ com J mais o menos é igual a mais ou menos H barra J mais ou menos, né? Chega nessa expressão. Bom, o que a gente vai precisar, na verdade, é saber quem é o JZ vezes o J mais ou menos, né? Então, o que eu preciso saber, na verdade, eu vou desenvolver isso aqui, né? Então, o comutador, quem é esse comutador? É JZ, J mais ou menos J mais ou menos JZ. Isso é igual a mais ou menos H barra J mais ou menos. É operador de subida ou operador de descida. Estou fazendo dois cálculos num só, né? Para economizar a tinta da caneta. Ok. Então, isso aqui implica, então, que se eu aplicar o operador de subida ou operador de descida num estado e na sequência, depois eu aplicar o operador J, isso vai ser igual a que? J mais ou menos JZ, passe isso aqui para o outro lado, né? Não é comutativo, porque vai aparecer um mais ou menos aqui, H barra J mais ou menos. Então, não é a mesma coisa do que aplicar na ordem contrária, né? Então, não é, obviamente, porque não é comutativo aí, né? O comutador é diferente de zero, né? Então, esses operadores não comutam. Ok. Então, a gente já viu todas as propriedades que a gente precisava e agora a gente vai usar essas propriedades para chegar a algumas conclusões importantes. Então, a primeira coisa que a gente quer mostrar é que realmente esse operador é o operador de subida. Então, agora vem a prova, né? Então, prova de que J mais é o operador de subida só que eu posso usar a mesma frase, né? Ou, né? É o operador de subida, né? Ou descida isto é J mais ou J menos aumenta o alto aumenta ou diminui, né? Ou diminui o alto valor de
JZ de H barra, né? Então, ele vai aumentar ou diminuir. Então, ele vai mudar o estado, né? Certo? Porque se ele aumenta de H barra, eu estou indo para um estado maior, né? Um estado de maior momento JZ. Se ele reduz, ele vai para um outro estado, né? Está fazendo uma troca de estado, né? Lembrando que esses caras não são operadores hermitianos, né? Quando eles atuam em cima do estado, eles vão alterar o estado, levando esse estado para um estado de maior JZ ou de menor JZ. Ok, então vamos provar isso aí, ó. Então como é que eu posso demonstrar isso? Como a gente já fez anteriormente, como a gente fez lá por operador de criação e aniquilação lá no oscilador harmônico, né? Como é que a gente fez lá? A gente pega a dedução, é sempre a mesma, pega o JZ e joga em cima do operador de criação ou destruição em cima do nosso estado de base. Nosso estado de base que a gente está trabalhando é o alfa e beta, né? O alfa é o número de quântons de J ao quadrado e o beta é o número de quântons de JZ ao quadrado, né? Número de quântons ou de quanta, né? De J ao quadrado de quanta H barra, né? De JZ ao quadrado, de J ao quadrado. E o beta, ele é o número de quântons, né? De quântons H barra de JZ. Então, um mede o número de quanta do J ao quadrado e outro mede o número de quanta do JZ. Ok. Então, o que interessa aqui pra gente? Então, são duas coisas diferentes, né? Podia ter colocado, vou fazer o seguinte. Vou tirar essa cor aqui. Colocar de azul. Ok? Então eles medem coisas diferentes, né? Ok. Então se eu jogo aqui em cima, quanto é que isso aí vai dar? Bom, a gente já viu que esses dois caras comutam, né? Aliás, eles não comutam. Isso daqui, ó, é isso aqui, eles não comutam, né? Então, mas eu sei que isso aqui é a mesma coisa que JZ vezes J mais ou menos aplicado em alfa beta. Só que isso daqui é isso aqui, ó. Então vai ser igual a J mais ou menos JZ mais ou menos H barra J mais ou menos. Isso daí é aplicado em alfa beta, né? Ok? Então, a gente conclui que isso daí é J mais ou menos JZ aplicado em alfa beta e aqui mais ou menos H barra J mais ou menos aplicado em alfa beta. Ok, só que isso daqui a gente já viu que é igual ao quê? Quando eu aplico isso aqui, em cima disso aqui, ele vai me dar o alto valor, né? Quando eu jogo o operador em cima do alto vetor,
ele vai dar o alto valor vezes o alto vetor. E o alto valor é a medida, né? Que é beta, que é H barra beta, né? Ou seja, beta é o número de quântons de momento angular de JZ. Aqui vai estar em cima de alfa beta. Então, isso daqui vai ficar... O alfa beta pode ir para fora, né? Vai ficar J mais ou menos. Daqui sobra o J mais ou menos, que vai atuar em cima do alto vetor. Aqui mais ou menos H barra J mais ou menos em cima do alto vetor. Ok, então o JZ aplicado em cima de J mais ou menos alfa beta, isso é igual a H barra beta mais ou menos, eu posso tirar aqui em evidência o H bar, e aí vai ficar beta mais ou menos 1, né? J mais ou menos alfa beta. Ok? É que eu posso até colocar assim. Só que o que acontece aí? A expressão que a gente tem, né? É essa aqui, ó. J, quando eu pego o JZ, eu jogo ele em cima de alguma coisa e ele vai dar H barra beta mais ou menos 1 vezes essa coisa. Quem é essa coisa? Olha, isso só vai dar... Isso daqui é o número de quanta, né? Ou seja, quanto... seria os quantums, né? Mas não é quantos, é quanta. O número de quanta. Ora, então esse estado aqui, ele só pode ser o quê? O beta mais ou menos 1. Então, esse cara bem aqui é o alfa beta mais ou menos 1. Mas a gente sabe que existem infinitos autovetores perpendiculares associados ao mesmo alto valor. Então, isso não significa que isso aqui é igual a isso, né? Significa apenas que eles são o quê? Paralelos, né? Ou seja, em outras palavras, isso daqui, como a gente já viu, implica que esse estado aqui, obrigatoriamente, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser proporcional, né? Tem que ser paralelo, tá assim melhor. Paralelo a alfa, beta mais ou menos 1. Em outras palavras, ele tem que ser... Quando é que dois vetores são paralelos? Quando é um é o outro vezes aqui um escalar, que eu vou chamar de alfa, beta, mais ou menos. Aí só o nome que eu estou dando, tá? O nome que eu estou dando. Né? Quando é o mais, quando for mais aqui, o menos é quando for menos, né? O alfa quando for alfa aqui, o beta quando for beta aqui. Só para ir, só quer dizer isso, né? Então, só para identificar que esse C não é único, ele depende do alfa, depende do beta, depende se é um operador, se é o operador J+, ou se é o operador J-, ok? Mas é interessante você observar que é isso, ele é dois autovetores que são autovetores com o mesmo alto valor, um tem que ser o outro multiplicado por um escalar. E aí, então a gente provou. E o que isso aqui está dizendo no final das contas? Ó? Isso aqui está dizendo, está bem claro o que está escrito aí. Ó. Aqui está dizendo que quando eu aplico o operador de subida em cima do autovetor alfa beta, ele gera um autovetor com o mesmo alfa, ou seja, não mudou o j ao quadrado, mas ele aumentou em um quantum o JZ. Agora, se eu jogo o J-, o que ele está fazendo? Ele mantém o alfa, ou seja, não altera o J ao quadrado, mas ele reduz o JZ em um quantum. Ele diminui, ele vai para um estado anterior. Ele muda o estado, né? Então é isso. Okay? Então a gente provou então, que realmente esse operador
O operador J mais é um operador de subida e o J menos é um operador de descida. Então a gente começou definindo ele dessa maneira, né? Dando essa definição. Né? Cadê aquela definição que a gente deu? Aqui, né? Era igual a isso aqui. Aí a gente deduziu um monte de coisas, né? Mas sem provar que era realmente o operador de subida e descida. A gente só foi provando um monte de coisa. E agora, por final, a gente provou que realmente, ó, esse operador que a gente definiu daquela maneira, né? Que a gente definiu dessa maneira aqui, ele é o operador, aqui é o operador de subida, e esse aqui é o operador de descida do JZ. Então aqui está provado, né, de maneira categórica aí. Agora, uma coisa que a gente precisa deixar claro. Ora, e quem me garante que ele também não mexe no J ao quadrado? Quem garante que ele não mexe no J ao quadrado? Quem garante que ele mantém o J ao quadrado constante, né? Quem garante que ele também não é um operador de subida de J ao quadrado, né? Então, isso que a gente vai querer testar agora. Ok? Então, é operador de subida ou descida, né? Porque que eu já leio ou, né? J mais ou J menos. Ou descida é operador de subida ou descida de J ao quadrado? Uma pergunta, né? A resposta: não. Ou seja, ele não modifica, não altera o estado de J ao quadrado. Isso altera o estado de JZ. Então, prova. Como é que eu posso demonstrar isso? É sempre da mesma maneira. Eu pego o operador e jogo em cima, assim como a gente fez lá no oscilador harmônico, né? Eu pego o operador e jogo em cima do suposto operador de abaixamento e levantamento. E aí eu vejo o que acontece. O que isso vai dar? Bom, então aqui, o que eu vou... A primeira coisa que eu preciso saber é quem é o comutador desses dois caras, né? Então vamos voltar aqui, J ao quadrado e o J mais ou menos. A gente fez aqui, deixa eu ver se eu acho. J ao quadrado, tá aqui, ó. Ou seja, o J ao quadrado ele comuta com o J mais ou menos. Ora, se comuta, então a gente viu que o quê? Que J ao quadrado ele comuta com J mais ou menos. Então isso implica, né, que J ao quadrado, J mais ou menos, é igual a J mais ou menos J ao quadrado. Então quer dizer que J ao quadrado, J mais ou menos, posso multiplicar aqui, né? Aqui jogando em cima de alfa, beta, isso é igual a J mais ou menos J ao quadrado, alfa, beta. Eles comutam, né? Então eu posso simplesmente trocar a posição dos dois. Só que a gente sabe que isso daqui quem é? É igual a o operador sobre o alto vetor é igual o alto valor sobre o alto vetor. Então aqui vai ser igual a J mais ou menos H barra alfa, que eu posso tirar em evidência, H barra alfa, J mais ou menos, e aqui em cima do alfa beta.
Ok? Agora, a gente tem uma coisa, né? Tenho esse daqui, tenho esse daqui. Então, daqui a gente conclui que o quê? Ó? Que comparando, né? Com se eu jogo j ao quadrado em cima de alfa beta, isso vai dar o quê? H barra alfa só tem um erro aqui que eu estou fazendo desde o começo, né? Que é aqui é quadrado, né? Porque é j ao quadrado. Então tudo que for em relação a j tem que ser ao quadrado, né? Falei isso em aulas anteriores, mas acabei errando aqui. Então aqui bom, deve ter escrito errado em algum outro lugar, mas aí vocês sabem que tá, né? A primeira coisa que eu escrevi é que estava correto. Então aqui é h ao quadrado. E aí tem que procurar, não sei, deve ter outro lugar escrito errado aí, depois vocês já sabem, né, que estava errado. Então aqui, ó, comparando, é isso aqui, né? Sobre alfa, beta. Então, comparando as duas coisas, o que eu observo? Que o alto valor aqui é o mesmo. Isso significa, então, que esses caras aqui, eles são paralelos, né? Então, quer dizer que se eu jogo o J mais ou menos em cima aqui no alfa beta, ele vai ser proporcional ao alfa beta, né? Então, fazendo essa análise do ponto de vista do j ao quadrado, o que a gente observa é que ele não altera, né, o estado. Então ele não altera o estado, ele mantém o mesmo estado aí, né? Ok? Então quer dizer que ele conserva, ele não altera, né? Não altera o estado ok. Então o j ao quadrado se mantém. Só que aí tem uma questão aí, né? Ora, o j ao quadrado, o j, como isso aqui pode alterar j, z sem alterar j ao quadrado, uma vez que j ao quadrado é jx ao quadrado mais jy ao quadrado mais jz ao quadrado. Como isso é possível, né? Porque se eu altero o jz, eu altero isso aqui e altero o j ao quadrado, mas como é que a gente concluiu que ele não altera o j ao quadrado, então é bem estranho, né? Então vamos tentar entender isso daí. Então para a gente tentar... Então já adiantando, né? O que vai acontecendo é que à medida que eu vou aumentando isso aqui, eu vou aumentando o valor do jz e vou diminuindo o valor dessa projeção no plano xy. Só que eu não posso reduzir essa projeção indefinidamente, né? Esse momento ele vai diminuindo, chega um momento que eu não tenho como diminuir mais. Então o jz ele não pode crescer indefinidamente, porque o j ao quadrado tem que ser mantido.
Se o j ao quadrado pudesse aumentar, jz poderia aumentar indefinidamente. Como o j ao quadrado não aumenta, o jz não pode aumentar indefinidamente. Então, se eu pegar aqui alfa, beta e fizer um sanduíche aqui, ó, j ao quadrado menos jz ao quadrado alfa, beta, o que isso vai dar? Ok, a gente sabe o seguinte, ó, a gente sabe que jx ao quadrado mais jy ao quadrado mais jz ao quadrado é igual a j ao quadrado. Então daqui eu tiro que jx j ao quadrado menos jz ao quadrado é igual a jx ao quadrado mais jy ao quadrado. Isso, por sua vez, tem que ser positivo, né? Porque isso aqui é j ao quadrado e aqui é jy ao quadrado. Esses valores, quando eu calcular aí os valores médios, né, eles têm que ser positivos. Vou colocar assim, isso implica que quando eu fizer aqui isso daqui, eu vou ter o valor esperado, né? Jx ao quadrado mais jy ao quadrado alfa, beta isso tem que ser positivo. Ok? E aí, então, eu tenho que isso daqui tem que ser positivo. Então, aqui isso vai ficar alfa, beta, j ao quadrado. Aqui alfa, beta, aqui alfa, beta, que é menos, né? Aqui jz ao quadrado, alfa, beta, maior do que igual a zero. Então vai ficar o seguinte, isso daqui, ó, é igual a h barra ao quadrado alfa, alfa, beta, e isso daqui, né, eu posso aplicar o j uma vez, vai dar h barra beta e aplicar ele de novo, né? Aí vai dar então h ao quadrado, beta ao quadrado sobre alfa, beta. Então eu posso concluir daí, vai ficar h ao quadrado alfa, vou colocar aqui, né? H ao quadrado alfa vezes alfa, beta mais maior do que ou igual, passo isso aqui para o outro lado, né? E aí fica h ao quadrado, beta ao quadrado vezes alfa, beta. E aí, obviamente que isso aqui é 1, isso aqui é 1. Então daqui eu posso cortar esse aqui com isso aqui. Daqui eu concluo que o alfa é maior do que ou igual a beta ao quadrado. Ok, isso aí implica que o que então? Isso aí implica que o beta ele é menor do que ou igual a raiz de alfa, maior do que ou igual a
menos raiz de alfa. Ora, se o beta é limitado superiormente, isso implica que obrigatoriamente existe um beta máximo. Como a gente já tinha previsto, né? Porque eu não posso ir aumentando o valor indefinidamente do JZ, porque o J ao quadrado é limitado. Mas o contrário também a gente conclui, ó. Ou seja, também deve existir o beta é limitado inferiormente, então deve existir um beta mínimo. Ok. Então, percebe que não é o beta mínimo. Aqui é igual lá para a energia, né? Mas o máximo não tinha lá no oscilador harmônico, né? Aqui não. Aqui tem um JZ, um valor máximo que eu posso ter para JZ. Então, se eu for aplicando o operador de... Então isso implica, né? Que se eu posso ir aplicando, só que quando ele chegar no valor do beta máximo, quando o JZ tiver com o valor dele máximo, e eu aplicar mais uma vez, vai dar zero, né? Porque vai para um estado que não existe, um estado que é impossível, né? Então, quando eu vou para o estado beta máximo mais um, mas esse estado não existe, porque eu estou no beta máximo. Então, acima do beta máximo não tem nenhum outro estado. Ok? E aí uma relação que é importante a gente descobrir é que quem é J menos, J mais, aplicado a alfa beta máximo. Ok, esse operador aqui a gente já calculou anteriormente, né? J menos, J mais, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, J menos, J mais. Tá aqui, ó. Né? Então, eu quero ele escrito em termos aqui só de J ao quadrado e JZ, né? Que é o que a gente interessa pra gente aqui. Então, substitua aqui, ó. Então, só que agora é menos mais que eu quero, né? Como é menos mais, então eu quero menos aqui e aqui eu quero mais. Então é o de baixo que é o menos. Ok? Então, eu vou ter então que J, essa expressão ali, né? J menos J mais alfa beta máximo vai ser igual a J ao quadrado menos JZ ao quadrado menos H barra JZ alfa beta máximo. Aqui é o que a gente já tinha visto, né? A gente já tinha visto isso daqui. Ele é zero. Eu só queria escrever ele de uma outra maneira, né? Mas o resultado é zero, né? Porque se eu jogar J menos em cima de zero, continua, né? Vai continuar dando zero. Então, o que eu tenho aí é J ao quadrado vezes alfa beta máximo, aí depois menos JZ ao quadrado sobre alfa beta máximo e menos H barra JZ vezes alfa beta máximo. Isso é igual a zero. Só que isso daqui a gente já viu que é o que? É H barra ao quadrado vezes alfa beta máximo. Esse aqui a gente já viu também
E ele é o que? Eu aplico uma vez, depois aplico outra, né? Cada vez que eu aplico vai dar H barra beta máximo. Como eu aplico duas vezes, vai dar H ao quadrado, beta ao quadrado, vezes alfa beta máximo. E esse daqui é igual a H barra beta máximo vezes alfa beta máximo. Beleza. Agora daqui o que eu tiro? O que eu tiro daí? Que vai ficar então H ao quadrado. Aí aqui H vezes H também dá H ao quadrado, né? Aí fica alfa beta máximo ao quadrado menos, né? Aliás, aqui também é menos beta máximo, aqui alfa beta máximo igual a zero. Então, obviamente que isso daqui tem que ser igual a zero. Então, isso aqui implica que alfa é igual a beta máximo ao quadrado mais beta máximo. Isso implica que alfa é igual a beta máximo vezes beta máximo mais 1. Ok? Então existe uma relação entre o maior valor que o beta pode assumir e o valor do alfa, né? Ok? Então o alfa é o quantum de H ao quadrado do J ao quadrado e ele tem que ser igual ao valor máximo do quantum lá do JZ vezes o quantum JZ mais 1. E aí o mesmo raciocínio vale pro operador de abaixamento, né? Então eu tenho um valor mínimo do JZ, né? Então se eu tento abaixar o valor do JZ no momento, a componente Z do momento angular, eu tento abaixar abaixo do mínimo, é impossível, eu destruo o estado, né? Porque não tem estado abaixo desse. Então, aí eu posso fazer a mesma coisa, J mais, J menos, em alfa, beta mínimo, isso aqui igual a zero. Aí a dedução é toda idêntica, né? Porque a expressão é bem parecida. Então aqui eu vou copiar e colar e só vou mudando, né? Você tem grande potencial para dar um erro no final, sempre esquece alguma coisa, né? Mas eu vou tentar ser cuidadoso aqui. Que quando a dedução é muito parecida, eu não vou refazer aqui do zero. É idêntica, né, a dedução. Então não vou refazer do zero, porque a dedução é idêntica, né? Deixa eu trazer isso aqui para baixo. Pronto. Dedução é idêntica, né? Só vai mudar aqui o quê? Aqui é mínimo e aqui é mais, menos, mais, menos. Só trocava esse sinal aqui, né? E aí aqui mínimo, aqui é mais, menos. Só muda esse sinal aqui. O resto tudo igual. Mínimo, 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 mínimo.
Aí eu vou ter mínimo, mínimo, mínimo. Muito bem. Agora aqui era um mais, né? Que era mais. Quando passa para o outro lado, aqui fica mínimo, aqui fica menos. Aí tá mais, passa menos. Mínimo, mínimo. Né? Então, nesse caso aí, o que eu tenho? Que o alfa é o beta mínimo vezes o beta mínimo menos 1. Ou seja, o beta máximo ele é igual a menos o beta mínimo. É fácil ver isso, ó. Se a expressão era essa, alfa igual a beta máximo vezes beta máximo mais 1. Se eu troco por menos beta mínimo, fica menos beta mínimo vezes menos beta mínimo mais 1. Só que eu posso jogar esse menos para dentro. Então vai ficar beta mínimo vezes beta mínimo menos 1. Certinho, né? Então, realmente, o que a gente conclui no final é que o beta máximo é igual a menos o beta mínimo. Ok. Então, a gente tem o seguinte. A gente conclui o seguinte aqui, né? Se N é o número de vezes que precisamos aplicar J- em alfa, beta máximo para obter alfa, beta mínimo. Então lembrando que o que? Esse aqui é o beta máximo, aqui é simétrico, né? O beta mínimo, como a gente viu, ele é exatamente o que? Menos o beta máximo. Então vai ter o mesmo número para cima e para baixo, com relação ao zero, né? Com relação ao valor aí de beta igual a zero. Então, vamos supor que para chegar no beta mínimo, eu tenho que usar N vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos. N vezes aqui. Para eu poder ir do beta máximo para o beta mínimo. Então, isso implica que quem vai ser o beta máximo? Obviamente, vai ser o beta mínimo. Nesse caso, por exemplo, se fossem 6, seria o beta mínimo mais 6. Então, no caso geral, o beta máximo é o beta mínimo mais N. Onde esse N é par, né? Então, daqui, a gente conclui que... Só que quem é o beta mínimo? É menos o beta máximo. Então, a gente conclui, passa para cá, né? Positivo. A gente conclui que 2 beta máximo
é igual ao número de vezes, né, que eu vou... Então, é porque é par, né? Por exemplo, o beta máximo é 3, realmente eu preciso de 6 passos. 3 para chegar em 0, mais 3 para chegar no mínimo. Então, o beta máximo é o número de vezes que eu preciso aplicar o operador de descida para ir do máximo para o mínimo sobre 2. Ok? Se usarmos a notação J com beta máximo, a gente pode, em vez de usar beta máximo, posso chamar isso de J. Então J seria o beta máximo, né? E eu poderia usar em vez de falar beta, eu posso falar em M. Então, eu vou ter que beta máximo igual a N sobre 2, ficaria J igual a N sobre 2, né? E o M seria o beta. Ok, onde esse N obviamente pode sumir, pode ser 0, né? Pode ser 1, pode ser 2, assim por diante, obviamente. Né? Por exemplo, se eu estou no 0, se o beta máximo já é o 0, eu não preciso de nenhum passo, né? Então, o N é 0. Se ele está no 1, eu preciso de 2, né? Então, assim por diante, né? Ok. E esse J obviamente eu posso, é porque aqui eu também posso ter valores fracionários, né? Então eu posso ter aí o valor meio, né? Então se for meio, ele vai de 1 em 1, por isso que tem 1 aqui, tá? Ele vai meio, depois meio, tá? E o J, nesse caso, ele pode assumir valores o quê? Então isso implica que o J pode assumir valores 0, meio, como eu falei, né? 1, 3 sobre 2, assim por diante. Ok? Então, nesse exemplo, usando essa notação, quem seria o alto valor, né? Usando essa notação, quem seria o alto valor de J ao quadrado? Ele é alfa, que é beta máximo, vezes beta máximo mais 1. Então, eu poderia dizer que esse alto valor ele é J vezes J mais 1. Só que a gente viu também que o beta ele tem que estar entre um valor mínimo e um valor máximo. Só que a gente mudou a notação, né? A notação que a gente costuma usar. Então aqui vai ficar menos J. Aqui vai ficar M, né? Nessa nossa nova notação. Então eu posso dizer que o alto valor de J ao quadrado é alfa J igual J vezes J mais 1, onde o J, e eu também tenho os valores de M, né, que estão limitados entre J menos 1 e J. Ok, então por enquanto fica isso daí. Ou melhor, eu vou fazer logo um resumo, né, disso aqui, para a gente encerrar. Então, resumo. Então, quem é, no final das contas, o alto valor de J ao quadrado no alto vetor
JM ele é H ao quadrado J mais 1. Ok? Então, de H ao quadrado J mais 1. Então, simples aí, né? Agora, faltou o H ao quadrado aqui, né? Ok. Outra coisa que a gente vai ter é o alto valor. O alto valor. Quem é o valor de JZ? No alto vetor JM é H barra M, né? Porque o beta é M. Que é onde né? É isso aqui, HM. Então, eu posso também dizer que o que então? J ao quadrado sobre JM vai ser o que? H barra ao quadrado J vezes J mais 1 sobre JM. E JZ sobre JM é igual a H barra M sobre JM. Ok? Onde o que? Onde J é igual a 0, meio, 1, 3 sobre 2, assim por diante. E M é igual a menos J mais 1 até J menos 1J. Né? Ou seja, o M varia de menos J até J, como a gente já viu, e o J, como a gente demonstrou, né, assume valores 0, meio, 1, 3 sobre 2 e assim por diante. Então a gente fica por aqui, né? A gente conseguiu chegar aí quem são os autovalores, os autovetores de J quadrado e JZ e quais os valores que esses valores J e M, esses números quânticos, né? J e M podem assumir. E é isso, a gente continua na próxima aula.